Hoje vamos para o nosso último vídeo desta série sobre testes de hipótese. Olá, eu sou Marcos Vessoso, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje o nosso último vídeo da série sobre teste de hipóteses, justamente para falar da planilha de cálculo que a gente vai disponibilizar para vocês, justamente para que você possa realizar os testes de hipótese. Ok? Então, vamos lá para os nossos slides para ficar mais fácil de apresentar isso para vocês. Muito bom. Então, assim, na descrição desse vídeo você vai encontrar um link que você pode acioná-lo para fazer o download dessa planilha de cálculo. Essa planilha de cálculo, ela vai ter uma série de abas, né? Uma série de guias. Então, a primeira guia é uma guia de introdução que você vai ver justamente isso que você está vendo aqui nesse slide, né? A indicação, primeiro aqui à esquerda, de que existem 3 guias amarelas que falam de testes de hipóteses para proporções e 5 guias azuis, onde você terá os testes de hipótese para média. À direita, nós temos toda a sequência de vídeos que nós produzimos a respeito desse tema e os links para que você acesse esse vídeo novamente, caso você tenha alguma dúvida, queira, né, esclarecer algum ponto, os vídeos vão estar lá para te ajudar, ok? Depois dessa primeira guia, que é uma guia de introdução, você tem, então, as guias dos testes, propriamente ditos. Então, o primeiro que você tem é o teste de hipótese para uma proporção, o teste Z para uma proporção. Então, o que eu chamo a atenção de vocês? A planilha ela é bloqueada para evitar problema com as fórmulas, mas você vai ter acesso a essa parte superior esquerda, onde está as células amarelinhas e um pouquinho do azul também. Onde você vai, nesse caso, na primeira célula, colocar aquela proporção que você está testando. Por exemplo, a maioria das pessoas gostam disso ou gostam daquilo. Então, a maioria é 50% ou mais. Então, você vai colocar ali os 50%, vai manter os 5% de significância que fica ali. Você pode até alterar para 10, mas eu recomendo que você mantenha em 5. E aí você vai introduzir na próxima célula o número de sucessos. O que é isso? É justamente a proporção que você está analisando. Por exemplo, 60 pessoas gostam da amostra de 100, 60 pessoas estão dentro daquela condição que você está analisando. E aí, quando você introduzir todos esses dados, na parte de baixo, ele já te dá todas as respostas para os 3 testes possíveis. Um teste bicaudal, de cauda inferior ou de cauda superior. E ele não só te diz se você deve aceitar ou rejeitar a hipótese nula, como também ele interpreta isso para você nessa frase que aparece em negrito aí à direita. Tá bom? Então, isso é para o teste Z para uma proporção. Na próxima aba, na aba 2, você tem o teste Z, mas aí para a diferença de 2 proporções. Sempre que nós estivermos comparando proporções ou médias, de fato a gente está testando a diferença entre elas. Então, por exemplo, no caso, tem uma diferença hipotética, H0. Eu coloquei como 0. Por quê? Porque eu quero saber se ela é igual ou diferente, se as proporções podem ser consideradas diferentes ou não. Então, a diferença hipotética é 0. E aí, o que eu faço? Eu entro com o número de sucessos na primeira amostra, o número de sucessos na segunda amostra e automaticamente a planilha já te retorna com rejeitar ou aceitar a hipótese nula e interpreta isso para você na frase em negrito à direita, certo? Muito bem, no caso de teste de 2 proporções, mas que elas vêm de amostras dependentes, que é o teste de McNemar, aí você entra com outros dados, né? Então, aí nessa planilha tem uma sequência aí de células em verde que te mostram os passos que você deve seguir. Então, por exemplo, no primeiro passo você entra com o total da amostra, 100 casos, nesse exemplo. Ali no passo 2, você vai colocar o número de sucessos que você tinha no primeiro levantamento, na primeira amostra que você está comparando. E você vai entrar com o que depois? No passo 3, casos que eventualmente passaram de sucesso para insucesso
e no passo 4, que passaram de insucesso para sucesso. Então, você vai dar essa informação para a planilha e ela vai fazer todos os cálculos e vai te retornar como aí a interpretação dos testes bicaudal, cauda superior e cauda inferior também. Ok? Muito bem. Passamos então para os testes de médias agora. O primeiro deles é o teste para uma média, então ele não é comparativo entre médias, é uma média objetivada. E ele tem um funcionamento muito parecido com o que a gente viu no teste de proporções. Eu coloco lá uma média prevista, por exemplo, sei lá, a média prevista de gasto vai ser R$120, sei lá, alguma coisa parecida. E o tamanho da amostra, até coloquei uma amostra pequena de propósito para mostrar que pesquisa quantitativa também se faz com amostra pequena. E aí eu tenho a média que foi obtida na amostra e é importante que aqui, o que a gente entra? O desvio padrão dessa média. Então, quando você inserir todos esses dados, ele já te retorna os resultados dos 3 testes possíveis aí, dizendo se a média é diferente daquela que você colocou lá em cima, como prevista, se ela é maior, se ela é menor, tudo mais, tá bom? Agora, na comparação aqui entre médias, eu tenho que fazer primeiro, quando se trata da comparação entre duas médias extraídas de amostras independentes, eu tenho que primeiro fazer o teste F para ver a diferença de variância. A gente explicou isso direitinho no vídeo passado. Se tiver dúvida, volta lá. E aí o que eu faço? Eu entro com o tamanho da amostra e o desvio padrão de cada uma das médias e ele me diz se eu devo usar o teste de variâncias agrupadas ou separadas. Muito bem, imagine que você fez esse teste e vamos para o próximo. E aí sim, eu estou usando esse exemplo de variâncias agrupadas, a planilha é exatamente a mesma. Ela só muda o título lá em cima, variâncias agrupadas e variâncias separadas. E obviamente um pouquinho das contas que estão por trás. Você entra então com o quê? Com a diferença hipotética 0. Aí o tamanho da amostra, a média dessa amostra e o desvio padrão. E você faz isso com a primeira média e a segunda média e ele faz todos os cálculos e as interpretações para você na parte de baixo. Tá bom? Finalmente, nós temos o teste entre duas médias, mas aí de amostras dependentes, é o teste T pareado, teste T em pares. E nesse caso, você entra com o quê? Você tem que entrar com o dado bruto, né? Os dados que foram levantados mesmo, como a gente explica no vídeo anterior. A planilha, essa parte em amarelinho que está aqui à esquerda, você vê que as linhas estão escondidas, né? Você pode entrar até com 1000 registros, né, em cada uma das amostras, no antes e depois, por exemplo. Claro que bloqueado, quando você for entrar com o dado, você pode pintar tudo e apagar, ele fica limpinho, você entra novamente com os dados. E aí, entrando com os dados, mantendo lá a diferença hipotética 0 e nível de significância de 5%, você vai ter todas as saídas novamente, se rejeita a hipótese nula ou não, qual é a interpretação à direita na frase em negrito. Tá bom? Bom, eu espero que você tenha gostado. Se você baixar essa planilha, espero que você realmente consiga utilizar. Eu utilizo no meu dia a dia, funciona super bem. E, claro, se você não for um inscrito no nosso canal, eu realmente convido você a se inscrever. A gente tem bastante dicas ainda para passar no tratamento, né, de dados de pesquisa. Eu tenho certeza que você vai gostar. Se inscreve no canal, aciona o sininho de notificações e aí você não perde nenhum dos vídeos que a gente já está preparando para você, tá bom? Um abraço e até a próxima.